GE 750 2D mais D2 Eurojoules, 800 ou russas. Estes são os apelidos da mais incrível locomotiva elétrica já construída nos Estados Unidos e que nunca foi entregues ao seu comprador original. E aí pessoal, tudo bem? Este vídeo é a primeira parte da história das locomotivas GE 2D mais D2 russas. E aqui nós focaremos no desenvolvimento do modelo e em seu uso nas ferrovias norte-americanas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética iniciou os planos para a eletrificação da South Ural Railroad, uma linha que fazia parte do sistema das ferrovias soviéticas. Como naquele momento o parque industrial local ainda estava se recuperando dos esforços causados pela guerra, e as relações entre soviéticos e norte-americanos ainda não haviam se degradado, a opção para a encomenda e construção de novas locomotivas elétricas para este projeto recaiu sobre a General Electric. Desde o começo do século, a GE se destacava no ramo ferroviário, com o fornecimento de locomotivas elétricas e material de eletrificação para ferrovias de diversos países. Ao receber em 1947 a encomenda de 20 unidades para cargas para as ferrovias soviéticas, a fabricante imediatamente começou a projetar um novo modelo de locomotiva, aerodinamicamente baseado na série EP3, mas com um arranjo de 12 eixos, sendo 8 motrizes e 4 guias, resultando na configuração 2D mais D2 e bitola soviética de 1520 mm. Construídas na fábrica da GE em Erie, Pensilvânia, com a supervisão de especialistas soviéticos, e recebendo inicialmente os nomes GE 2D mais D2 406/546-8 ou GE 750-3300V, elas eram as maiores, mais pesadas e potentes locomotivas elétricas já construídas até então, fornecendo 4.320 kW de potência, comparável na época apenas com as locomotivas Big Boy da Union Pacific. Tendo recebido os números de série de 29.913 a 29.932, havia a expectativa de que as primeiras unidades seriam entregues no começo de 1949, tanto que o Ministério das Ferrovias da URSS alocou os números A1591 a A1610 para tais locomotivas, posteriormente modificados para A2301 para A2320, sendo o A para designar locomotiva americana em russo. O primeiro teste feito pela unidade A1598 foi realizado em uma linha de testes da New York Central Railroad, em 7 de setembro de 1948. No entanto, neste momento, a situação política entre Estados Unidos e União Soviética já havia se degradado completamente, no que originaria o conflito denominado Guerra Fria. Devido a isso, a entrega das GE 750 para a União Soviética foi embargada, já que as mesmas foram consideradas material estratégico. Isso fez com que a General Electric se visse com um grande problema nas mãos, já que tais locomotivas tinham características construtivas únicas que dificilmente atrairiam outros compradores. Além disso, as grandes ferrovias com linhas eletrificadas como Great Northern, Pennsylvania Railroad e Near Haven estavam com os investimentos em eletrificação estagnados ou já recebendo novas locomotivas encomendadas nos anos anteriores. Mesmo assim, a fabricante resolveu concluir a construção das 20 locomotivas, sendo que a 15ª unidade da GE 750 já foi construída com os truques em bitola padrão de 1435 mm, visando um cliente em potencial que ainda não havia renovado sua frota, a Temirock Road.
Embora precisasse renovar seu parque de tração de locomotivas elétricas, aquela ferrovia não se mostrou impressionada com as GE 750. Embora a unidade 29.927 tivesse sido testada em 24 de dezembro de 1948 nas linhas da empresa, revelando diversos problemas de patinação, falta de aderência, sobrecarga nas estações não projetadas para locomotivas de 3.400 volts, além de todos os comandos estarem escritos em russo. Diante disso, a diretoria da ferrovia recusou tais locomotivas. No entanto, o chefe do departamento de eletrificação da empresa, Lawrence Willey, fez uma oferta para a GE no valor de $1 milhão por todas as locomotivas sobressalentes, praticamente o preço de sucata, alegando que seria melhor ver as GE 750 operando do que definitivamente desmontadas. A fabricante concordou com a oferta, mas a mesma foi embargada pelo Conselho de Administração da The Milwaukee Road. Felizmente, a General Electric não desistiu de suas locomotivas e conseguiu realizar em 1949 a venda de 3 unidades para a pequena Chicago, South Shore and South Bend Railway, empresa suburbana eletrificada que atuava no transporte de cargas e passageiros na costa sul do Lago Michigan. Logo no ano seguinte, em 1950, outras 5 unidades foram vendidas para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que se mostrou interessada em adquirir mais unidades futuramente, se a Guerra da Coreia não tivesse começado naquele mesmo ano. De uma hora para outra, a The Milwaukee Road viu suas linhas e trens sobrecarregados com o transporte de armas e tropas estadunidenses para serem usadas naquela guerra, sendo que finalmente o Conselho de Administração da empresa autorizou a compra das GE 750. Agora, com a situação invertida, a General Electric exigiu $1 milhão pelas 12 unidades restantes, na situação em que se encontravam, e sem qualquer estoque de peças de reposição, já negociadas com os demais compradores. A Milwaukee aceitou a oferta desesperadamente e ainda tentou recomprar as outras 8 unidades vendidas sem sucesso. Deste ponto em diante, veremos como foi a história das GE 750 em cada uma das ferrovias que as utilizou. The Milwaukee Road. Entre 1914 e 1927, a Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad havia eletrificado mais de 1.000 quilômetros de linhas principais nas Montanhas Rochosas, divididas em 2 seções distintas e que nunca foram interligadas. A seção eletrificada entre Idaho e Montana, com pouco mais de 700 km, possuía nesta época uma frota composta basicamente de locomotivas elétricas box cab EP1 e EF1, construídas pela Alco em 1915, além das GE EP2 bipolars, de 1919, sendo que estas últimas tinham graves problemas de fabricação que nunca foram solucionados a contento. Como já dito anteriormente, a Milwaukee realizou testes com uma unidade das GE 750, mas não autorizou a compra por não acreditar no potencial daquelas locomotivas, e sem necessários diversos investimentos para capacitar suas linhas para operá-las a plena potência. Somente com o início da Guerra da Coreia em 1950 e a falta de carvão para mover suas locomotivas a vapor, além de haverem locomotivas a diesel insuficientes na época, fez com que aquela ferrovia adquirisse as 12 unidades das GE 2D mais D2 que ainda estavam em poder da General Electric. Designadas por seu novo dono como classe EF4, 9 dessas locomotivas ainda se encontravam em bitola 1520 mm, sem peças de reposição e já com vários componentes desgastados após ficar em pelo menos 2 anos paralisadas na fábrica da General Electric. Como a fabricante se negou inicialmente a realizar as modificações necessárias para colocar as GE 750 em operação, restou a Milwaukee realizar sozinha este processo, modificando os truques para a bitola padrão, recuperando e reconstruindo os componentes e sobressalentes necessários, bem como modificando as tomadas de uso múltiplo para o modelo americano. Posteriormente, a GE auxiliou no serviço de capacitação das locomotivas para operação, inclusive modificando 2 unidades para o padrão EP4, para o serviço de passageiros da CMSP-EP.
Tais locomotivas, numeradas E20 e E21, tiveram os controles retirados da cabine B, que também foi fechada e lacrada, permitindo a instalação de novos disjuntores aprimorados para um ambiente mais frio, além do gerador de vapor necessário para aquecer a água e a climatização das composições durante os invernos. Outra modificação é que ambas as unidades receberam rolamentos em todos os eixos, ao contrário das unidades EF4 que só o tinham nos truques guia. Outras modificações realizadas na época foram aumentar o lastro das locomotivas para evitar patinação, aumentar a altura dos pantógrafos e a pressão dos mesmos nas linhas trolley, bem como substituir todas as marcações em russo para inglês. Isso fez com que as GE 2D mais D2 tivessem excelente desempenho e confiabilidade. Além disso, as subestações elétricas da época da Primeira Guerra Mundial foram modificadas para fornecer até 3.400 volts, o que permitiu utilizar as locomotivas ao máximo de sua potência. Como essas locomotivas se destinavam originalmente para a União Soviética, os ferroviários da Milwaukee rapidamente apelidaram as locomotivas como Little Joe, ou Zezinho em português, como uma forma satírica de se referir a Joseph Stalin, governante daquele país. O uso das Little Joe foi na seção eletrificada leste, entre Idaho e Montana, na linha do Pacífico, sendo que nenhuma delas foi utilizada na seção eletrificada oeste, em Washington, que nunca teve suas subestações modernizadas. Muito melhores e mais potentes do que as antigas EF1 do final dos anos 1910, as EF4 praticamente dominaram o transporte de cargas naquela seção da linha. Tanto que, em 1956, as duas EP4 foram retiradas do serviço de passageiros e modificadas para atuarem junto com suas irmãs no serviço de carga. As oficinas da Milwaukee realizaram diversas modificações e modernizações durante as décadas seguintes nas Little Joes, como a retirada dos controles da cabine B em todas as unidades, visto que era costume da ferrovia virar as locomotivas nos geradores de Avery, Derlud ou Harlowton ao final de cada viagem. Tal modificação permitiu também a instalação de comandos múltiplos para operar locomotivas diesel a partir da unidade EF4 Leader, projeto desenvolvido pela própria CMSP-IP. Isso tornou comum ver uma ou duas Little Joe liderando 4 ou 5 locomotivas diesel no mesmo trem, nas décadas de 1960 e 70. Outra modificação feita foi a substituição dos para-brisas e grelhas laterais originais por peças de locomotivas da série F-Units da EMD, por falta de sobressalentes originais. Tal modificação aconteceu em 1966 na unidade E78, após a mesma se envolver em um acidente, e a deixou com uma aparência diferente das outras 11 locomotivas da série. Em 1974, com exceção de algumas locomotivas manobreiras e de duas EF1 usadas em tração dupla permanente, as Little Joe se tornaram as últimas locomotivas elétricas disponíveis, visto que as demais lentamente sucumbiram à velhice. Com uma frota tão reduzida, custos altos no uso da eletrificação, e devido ao fato da linha do Pacífico nunca ter sido um sucesso comercial, com apenas 4 trens de carga diários em seu melhor período, a Milwaukee reencerrou as atividades da tração elétrica em 15 de junho de 1974. Optando apenas pela tração diesel. Reunidas em Deerlode e Harlington, as Little Joe aguardaram seu destino, sendo a maioria sucateadas no decorrer dos meses seguintes. Ironicamente, poucas semanas depois da desativação total da eletrificação, ocorreu o primeiro choque do petróleo, elevando os custos do diesel de 2 centavos para $8 por galão e causando sérios problemas financeiros para a empresa. Salt Shore Line. A Chicago, Salt Shore and South Bend Railroad era uma ferrovia interurbana, principalmente voltada para o transporte de passageiros e, posteriormente, pequenas cargas na região da costa sul do Lago Michigan, com diversas ramificações. Sua linha principal, eletrificada com sistema de 1500 volts, ligava Chicago a South Bend. Embora não fosse uma ferrovia com um grande tráfego de trens de carga,
A South Shore Line, como também era conhecida, se interessou em adquirir 3 unidades das GE 750 recém-concluídas, visando assim preparar seu parque de tração para um provável aumento neste tipo de serviço. Tais unidades tiveram que ser modificadas para operar no sistema de 1500 volts e foram entregues com rolamentos em todos os eixos, tal como as EP4 da Milwaukee. Tendo recebido os números de 801 a 803, essas unidades eram conhecidas pelos ferroviários da South Shore Line pelo apelido 800 ou 800, sendo que o nome Little Joe geralmente não foi utilizado durante o período em que as mesmas estiveram em atividade. Como o tráfego cargueiro sempre foi diminuto e o único reforço na frota ocorreu no final dos anos 1950, com a chegada de 2 locomotivas elétricas ex-New York Central, as GE 2D mais D2 fizeram os principais trens de carga da pequena ferrovia, que cruzava várias zonas residenciais, sendo comum ver as 800 dividindo espaço com automóveis e caminhões nas ruas por onde os trilhos passavam. Enquanto a unidade 801 foi baixada em algum ponto dos anos 1970, as unidades 802 e 803 continuaram em operação até 1983, quando a ferrovia teve seu serviço de carga e passageiros divididos em empresas diferentes, com o encerramento do uso da eletrificação no transporte cargueiro. Naquela altura, as 2 locomotivas se tornaram as últimas locomotivas elétricas para cargas em serviço regular desativadas nos Estados Unidos. Great Northern Railway. Embora a GNR não tenha operado nenhuma locomotiva elétrica GE 750, é necessário fazer um parêntese para contar a história daquelas que podem ser consideradas as primas legítimas das russas. A Great Northern possuía uma seção eletrificada de 117 km através das montanhas Cascade, onde se localiza o famoso Cascade Tunnel, que com seus quase 13 km de comprimento é o segundo túnel mais extenso das Américas. Na segunda metade da década de 1940, embora a eletrificação ainda fosse necessária para evitar o tráfego de locomotivas a vapor e diesel dentro do túnel, esse já era um sistema que já estava entrando em franca decadência naquela empresa. Uma das alternativas estudadas pela GNR para manter a viabilidade técnica da eletrificação foi a compra de novas locomotivas elétricas mais potentes, sendo que a ferrovia recorreu à General Electric, que nessa época já estava envolvida no projeto das GE 750. O resultado surgiu no ano seguinte, quando a GE entregou para aquela ferrovia 2 locomotivas denominadas Classe W1, que utilizavam diversos componentes similares aos das unidades soviéticas, além do mesmo arranjo de rodas. No entanto, as 2D mais D2W1 eram bem maiores, com 31 metros de comprimento contra 27 metros das GE 750. Essa impressão de imponência se tornava ainda mais patente pelo fato das W1 não terem a longa varanda como suas primas destinadas à exportação, embora elas tivessem apenas 5.000 HPs de potência, contra 5.125 HPs das GE 750. Entregues para a Great Northern em 1947 com os números 5018 e 5019, a carreira dessas espetaculares locomotivas infelizmente não foi das mais brilhantes ou longas. Sua potência excessiva onerou ainda mais o uso da eletrificação nas montanhas Cascade, e explica em parte porque nenhuma nova unidade foi encomendada. Apenas 9 anos depois de serem entregues para tráfego, a GNR optou por desativar toda a sua frota de locomotivas elétricas, substituindo a operação naquele trecho por locomotivas diesel comuns. Enquanto a unidade 5019 foi sucateada em 1959, a 5018 foi vendida para a Union Pacific em 1960, que 2 anos depois usou seu chassi no projeto de uma locomotiva movida por turbinas, dentro de seu programa JETEL, que recebeu o número 8080. Infelizmente, os testes com esse verdadeiro Frankenstein ferroviário, que usava uma Alcoa PA1 como unidade de comando e os restos da W1 como unidade motora, foram um verdadeiro fiasco, principalmente porque ela usava gás de carvão como combustível,
ao invés de diesel gaseificado como as demais unidades do programa Jetel. Em 1965, a unidade 8080 foi descartada, e o chassi da W1 5018 sucateado nas oficinas de Omaha, Nebraska, tendo-se encerrado ali a história dessas verdadeiras primas das locomotivas elétricas GE 750. Mas o que não se encerrou foi a história das GE 2D mais D2 russas. Por hoje, nós ficaremos aqui, mas na semana que vem nós contaremos a saga dessas locomotivas no Brasil, suas principais características técnicas e quais unidades ainda sobrevivem aqui e nos Estados Unidos. Clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para fortalecer nossas atividades e não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!